Amados, quem veio ouvir a palavra de Deus aqui? Hã? Quem veio ouvir? Está preparado? Fala para o teu irmão, está preparado? Amém. Glória a Deus. Livro do livro histórico de Josué. Capítulo 2, versículo 1. Por gentileza, livro histórico de Josué, capítulo 2, versículo 1. Lógico que ele foi profeta algumas vezes, tá? Diga amém. Ele chegou no meio do povo e falou, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Ou seja, ele estava profetizando também, em nome de Jesus. Josué capítulo 2, versículo 1 em diante, nós vamos ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus, até o verso 13. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Setim a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, repita comigo, mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo, tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, e até os vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra de Jericó estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e Og, que estavam da além do Jordão, aos quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo. Deixa eu ver, último verso, 13. De que dareis a vida a meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Você crê que esta palavra é verdadeira, querido? Amém. Aplauda mais uma vez o nome de Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor, a majestade. Louvado seja Deus. Curve sua cabeça por alguns segundos, por gentileza, se assim desejar. Pai, muito obrigado, está lida e exposta a Tua palavra. Sei, meu Pai, que estamos aqui para entregar um culto racional a Ti. Mas sempre que nos apresentamos como igreja, como corpo de Cristo diante do Senhor, o Senhor sempre libera uma palavra sobre a nossa vida. Uma palavra de ânimo, uma palavra de instrução, uma palavra de renovo, uma palavra de ensino, uma palavra que nos alimenta como alimento para a nossa alma.
É bem verdade que esta palavra, Senhor, é tudo o que precisamos. Por isso, Pai, eu quero desde já anular em nome de Jesus toda a força do inimigo que possa ser contrário à Tua palavra. Aqueles que estão com desconforto, estão com dores no corpo, com a mente pesada, com a cabeça pesada, com dor nos ombros, os pés formigando, eu declaro em nome de Jesus, bata de retirada agora toda e qualquer enfermidade e desconforto desta vida, porque nada vai impedir, nada vai atrapalhar o agir da Tua palavra nesta noite. E é no nome de Jesus que eu prego isso, é no nome de Jesus que eu falo isso. Por isso, se curvem toda a maldade, em nome de Jesus, diante deste nome, porque este nome está acima de todo nome, e é o nome que nos salva, que nos liberta, e que podemos fazer, por fé, em nome dEle, coisas grandes, em nome de Jesus Cristo. Por isso, eu te agradeço, Senhor, porque está preparado o ambiente, e que o Senhor se sinta à vontade por meio do Teu Espírito Santo, a mover nas vidas, a entrar dentro dos corações, a visitar as mentes, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te adoramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Se você crê assim, diga amém. Israel estava em Gilgal, estava prestes a invadir Jericó. Nós sabemos, já cantamos hinos falando das muralhas de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, protegida. E agora Israel está em Gilgal, e Josué começa a preparar o povo, após passar o Jordão, para conquistar Jericó, porque era estratégico, era ali que teria que começar o grande caminho para a busca de uma preciosa palavra de Deus, promessa de Deus, que era entregar aquela terra para eles. Eles ficaram acampados. Josué aproveitou para circuncidar o povo, separar o povo, fazer com que eles se entregassem verdadeiramente ao Senhor, refletissem naquilo que Deus fez lá no Mar Vermelho e tudo aquilo que aconteceu no deserto. Depois, juntou o povo e celebrou uma Páscoa. Celebraram a Páscoa com uma forma muito alegre e festiva. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque assim aquele que tem fé, ele celebra a promessa antes de tomar posse dela. É assim que funciona para aqueles que creem que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agora eles estavam celebrando a Páscoa em comunhão, fazendo tudo aquilo que precisava, unindo o povo para um grande desafio. Era um dos maiores desafios do povo de Israel, era adentrar aquela cidade. Ao olhar humanamente, era impossível adentrar aqueles muros. Aqueles muros eram tão largos que carros passavam sobre ele, casas eram construídas sobre ele, e até a casa de Raabe se encontrava em um dos pontos do muro. Nós sabemos que a dificuldade de adentrar a estes muros e fortalecia o povo que estava protegido. Tinha que ter uma estratégia muito boa, tinha que ter algo fora do comum, mas eles tinham algo fora do comum. Pergunte o quê? O Deus Todo-Poderoso, que não é comum como os outros deuses. É o único Deus, o verdadeiro Deus, o Pai das luzes. Ele é também chamado do Todo-Poderoso. Ele não é comum. Repita comigo, meu Deus não é comum. E Deus gosta desses desafios e estava com aquele povo. Josué viu que as muralhas eram impossíveis de passar por elas, de serem derrubadas. Sabia que naquela hora ele precisava da força de Deus como nunca. E nós, quantos desafios, quantos momentos difíceis, e que nós olhamos e vimos que humanamente não conseguimos passar por esta situação. E olhamos e falamos, Senhor, agora é com o Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, nunca vou conseguir cumprir isso que o Senhor me prometeu. Nunca vou conseguir conquistar esta promessa. Pois bem, Josué manda 2 espias espiar a terra. Quantos espias? E quando chegaram lá, foram descobertos.
O rei ficou sabendo que esses espias estavam lá, e foi quando eles entraram na casa de Raabe. Repita comigo, Raabe. Interessante, vamos passando os versículos, queridos, versículo 3 e 4 de Josué capítulo 2. Esses homens agora batem na casa de Raabe, e adentram a casa de Raabe, e Raabe agora está diante de uma grande situação perigosa, e algo muito delicado, porque ela morava em Jericó, abriu as portas para 2 israelitas adentrarem a sua casa, e agora o rei ficou sabendo. O rei, ao ficar sabendo, enviou os seus soldados para questioná-la. Raabe agora está diante de uma situação, repita comigo, situação. E é essa o tema desta mensagem desta noite. Uma atitude sábia em um momento difícil. Repita comigo, uma atitude sábia num momento difícil. Raabe esconde no telhado estes homens, no versos 5, 6 e 7. E agora ela assume um grande risco. Porque aquele que está prestes a mudar a sua história, aquele que tem promessa, aquele que crê em Deus, o Todo-Poderoso, chegará um momento da sua vida, que para que se cumpra aquilo que está predestinado na sua vida por Deus, vai ter que assumir riscos. Mas não é um qualquer risco, uns riscos comuns. Raabe foi sábia ao receber esses 2 homens, porque ela sabia quem estava com esses 2 homens. Ela sabia que estes homens estavam em Israel, eram israelitas, e o favor de Deus estava sobre eles. Ela sabia que naquele momento, ele estava entre escolher, tentar algo através da sua sabedoria, ou ficar como está e perder a sua família, porque certo é que Israel iria invadir aquele lugar. Certo é que quando invadiam, matavam crianças, homens, e não ficavam ninguém daquela nação. Agora, ela não estava tendo uma atitude precipitada, ela poderia ter fechado a porta, aqui vocês não vão entrar, aqui não, tentado lutar com aqueles homens, mas não. Algo dentro dela a moveu para fazer isso. Algo dentro dela fluiu para ela fazer isso. E este algo, nós vamos ver que no versículo 9, ela sabia que eram homens de Deus. E ela conhecia os feitos do Deus que aqueles homens serviam. Ela sabia quem era o Deus que eles serviam. Nós vamos ver nos versículos posteriores que Raabe começa a pregar sobre o Deus de Israel. Ela começa a dizer: olha, eu conheço o Deus de vocês. Eu fiquei sabendo que Ele secou o mar lá para livrar vocês do Egito, e que vocês passaram a seco, e que Deus deu vitória para vocês. Eu também sei que o Deus que vocês servem deu vitória em 2 reis amorreus, que deu vitória para vocês, e que aquele povo foi destruído. Então eu conheço o Deus de vocês, eu ouvi falar do Deus de vocês, mas eu respeito vocês por aquilo que o Deus de vocês fizeram. Ei, meu irmão, se você se sente desrespeitado, se você se sente ofendido, se você se sente menosprezado, é porque você não entendeu o Deus que você serve. Porque quando conhecerem o Deus que você serve, vão respeitar você por aquilo que você é, e pelo Deus que você fez, e por aquilo que Ele fez na tua vida até o dia chamado hoje. E não foi pouco, como na abertura o pastor Valdeci nos disse. Ei, meu irmão, quem olha para você, você não sabe, mas respeita você. Não fala para você, mas respeita você. Não cumprimenta você, mas olha e vê que você está carregando e tem testemunho do Deus Todo-Poderoso que você serve. Aqueles homens não imaginavam que ela conhecia o Deus que eles serviam. E conheciam pelos feitos de Deus e pelos seus testemunhos.
Entenda uma coisa, às vezes você está desapercebido, mas muitas pessoas olham para você e admiram você. Não falam, mas olham para você e olham com um olhar de respeito, um olhar de admiração por aquilo que Deus já fez na tua vida, porque você às vezes nunca pregou para essa pessoa, mas o teu testemunho falou muito mais do que 1000 sermões. Aquilo que Deus fez para você, você às vezes não testemunhou, mas a pessoa que está ao redor olhou e falou: meu Deus, olha o que Deus fez na vida deste homem, olha o que Deus fez na vida desta mulher. Era para ela estar fora, era para ela estar no mundo, era para ela estar desesperada no hospital psiquiátrico, era para ela ter ido embora da cidade, era para ela ter feito tantas coisas, mas ela permanece de pé. E eu me lembro agora da palmeira. A Bíblia diz sobre a palmeira: ela vai, bate o vento, ela vai ao chão, daqui a pouco ela volta, aí bate outro vento, ela vai, entorta, daqui a pouco ela volta. Sabe o que eu entendo? Querido, você está de pé porque o Deus Todo-Poderoso fez grandes coisas na tua vida, que você ficou sabendo, aquilo que você não ficou sabendo, mas muitas coisas, pessoas ficaram sabendo dos feitos que Deus fez na tua vida. Muitas coisas Deus fez. E agora, a sabedoria dela foi algo interessante. Repita comigo: sabedoria. Uma atitude sábia, querido, num momento difícil, esta sabedoria virá de Deus. E quem aqui nunca passou um momento difícil e está passando de repente hoje? Mas esse momento difícil pode trazer tristeza e desconforto para você, mas está anunciando uma chave de uma virada na sua vida muito grande. Raabe agora, ela não olhou: eu estou frita, o que vai ser de mim? Olha, eles invadiram, vão matar minha família. Não, ela começou a declarar, porque ela já conhecia e cria neste Deus, sem mesmo antes estar perto de nenhum irmão. Ela agora entende que precisa tomar uma atitude sábia para que a morte não venha sobre a casa dela. Ela estava em risco, tem que assumir riscos, como eu disse, porque ela poderia ver e falar para aqueles homens, e esses homens não respeitar e matar ela. Porém, ela escondeu eles e também estava sob pena de morte. É aquele ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quem já ouviu isso? Amém? Ela estava num momento de dificuldade, mas ela teve uma atitude de sabedoria, uma atitude que fez ela analisar a situação. Ela analisou e falou: é agora ou nunca. É agora que eu tenho oportunidade de fazer parte do Deus que não perde guerra. É agora que eu tenho a oportunidade de, mesmo sendo estrangeira, de fazer uma amizade com esses homens e ser filho deste Deus Todo-Poderoso. É agora que eu vou fazer com que a minha casa venha a ser abençoada e tenha uma nova vida com esse Deus que eu vi o que Ele fez. E agora, a Bíblia vai dizer que ela convida eles para uma conversa e expõe, através de uma atitude, livrando aqueles homens, tomando atitude primeiro, para que depois ela pudesse aplicar dentro desta conversa a sua sabedoria. Ela sabia que de uma forma ou de outra Deus ia entrar com muralha ou sem muralha. Ela sabia, e não sabia como, mas já tinha certeza que Jericó já era de Israel. Ela sabia que a derrota já era iminente, porque o Deus que nós servimos, quando Ele fala, quando Ele declara, quando Ele decide, mesmo que ainda não seja, já é para Ele. Deus falou que era deles, mas as muralhas estavam lá. Mas não é porque as muralhas ainda não caíram,
que Jericó não era deles. Quem está entendendo isso? Quantas vezes na nossa vida nós olhamos e Deus fala, é isso, e não aconteceu. Mas nós olhamos e falamos, para mim já aconteceu. Eu vou ter uma atitude de que aquilo já está na terra formatado. Porque operando Deus, quem impedirá? A Bíblia diz em Isaías 43:12, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, agindo eu, efetuando eu. Quem impedirá? Quem iria impedir Deus de tomar aquela Jericó? Quem impediria Israel de tomar posse da vitória? Ei, meu irmão, quem pode impedir você de tomar posse da sua vitória? Quem pode impedir você de Deus não realizar as coisas na sua vida? Nada pode impedir o agir de Deus. Não é porque você não está enxergando ainda que Deus não está fazendo. Se Ele decidiu, está decidido. Só clama, só celebra até acontecer. Só testemunha antes de acontecer, que você vai ver o ruído das muralhas caírem. Você vai ver através da tua adoração as muralhas que antes ninguém podia passar, se tornar caminho para você passar por cima e tomar a posse da sua vitória. Só Deus pode fazer isso. No versículo 11, ela reconheceu Deus como o único Deus. Repita comigo, o único Deus. O único Senhor. Ela reconheceu que tudo aquilo que ela tinha aprendido dos deuses cananeus, pagões, não chegava nem aos pés do Deus de Israel. O vento sopra os teus testemunhos para onde você nem imagina. O vento está soprando a sua vida, os milagres que Deus já fez, para onde você nunca imagina. Já conhecem você por aquilo que Deus fez na tua vida. Já conhecem você através dos feitos que Deus fez e operou na sua vida. Deus tem falado, pregado através de testemunhos. É interessante. Porque muitas vezes a gente toma uma postura de que nada está acontecendo, de que nada vai acontecer, de que está tudo parado, e Deus está realizando grandes coisas. Por quê? Porque eu não tenho uma análise clínica daquilo realmente que está acontecendo. Porque eu só vou comemorar quando termina. Mas na verdade, quando Deus começa, é o tempo de começar a comemorar, querido. Porque quando Deus terminar, Ele já vai começar outra coisa. Quem está entendendo? Se Deus começou algo na tua vida, comece a adorar, comece a agradecer, comece a glorificar, comece a fazer. Não espere Ele terminar esta boa obra. Ele vai terminar, mas já adore. Porque quando Ele terminar, você vai olhar e dizer, meu Deus já fez, e Ele já vai estar prometendo outra coisa, porque é o Deus que começa e termina, é o alfa, o ômega, aquele que é fiel para completar a boa obra que começou em nossas vidas até a volta de Jesus Cristo de Nazaré. Fala para o teu irmão, não espera para comemorar não. Oh meu Deus, quem está entendendo isso? A gente só quer comemorar quando está no fim. Terminou, oh glória. Não. Quem conhece esse Deus sabe que aquilo que Ele começa, Ele termina. Quem conhece esse Deus sabe que Ele não faz nada pela metade. Quem conhece esse Deus sabe que Ele não titubeia. Oh, eu estou sentindo a presença dEle aqui. Será que é só eu? Entenda uma coisa. A Bíblia diz que Deus não é homem para que se minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeste Deus e não irá cumprir? A questão não é promessa, é saber quem fez a promessa. Quem entende? Então se Deus começou, descansa. Ele vai terminar. Amém ou não? Deus vai terminar. Então é essa garantia. E a Bíblia vai dizer no versículo 12, que ela começa a interceder pela sua casa. Repita comigo, intercessão. Ela começa a expor para aqueles dois homens. Porque é assim, meus irmãos,
não podemos esperar receber para depois dar. Nós temos que dar para depois receber. Vou te explicar. Raabe não esperou pedir para aqueles espias: olha, tenha piedade de mim, olha, tenha amor no seu coração, Deus é amor, olha, não faça nada por mim, olha, e ficou lá encostada, não. Ela foi, tinha uma atitude: entra aqui, vou te esconder, vocês são propriedades do Deus Todo-Poderoso, eu vou lá na porta, vou assumir esse risco e dizer, ó, eles não estão aqui, e eles, deu guarida para eles, protegeu eles, e ainda falou, agora é hora de partir, e eles foram e voltaram para Israel. Ela agiu com benevolência, para depois ter autoridade, para chegar neles e dizer, olha, como eu agi com benevolência, agora é o seguinte: quando vocês entrarem aqui, poupe meu pai. Quando vocês entrarem aqui, poupa minha mãe. Quando vocês entrarem aqui, olha, poupem a minha família, não fazem nada por ela, porque eu agi com benevolência para com vocês. Tudo que eu faço primeiro gera autoridade para mim, para depois eu reivindicar. Vou repetir, tudo que eu faço primeiro gera autoridade em mim para que eu possa reivindicar. Às vezes você não se sente amado, mas não ama primeiro. Às vezes você não recebe a bênção, não é próximo porque não dá primeiro. Entenda uma coisa, eu tenho uma atitude primeiro, independente se vai dar ou não, se vai retribuir ou não, gera autoridade diante de Deus. Quem convenceu aqueles homens foi Deus, quem tocou no coração deles foi Deus, porque ela agiu, protegeu, ela fez parte do projeto, ela colaborou com o processo, ela fez parte da entrada do povo de Deus naquela cidade. Ela não foi chamada, mas estava lá e disse, eis-me aqui, eu quero fazer parte disso. Tem muita gente que fala, ai, não me chamam para isso, não me chamam para aquilo. Eis-me aqui, quero fazer parte. O que precisa? Quem entende? Raabe foi desta forma. E começa agora, desta forma, a interceder pela sua família. Ela poderia falar, olha, agora que eu agi com benevolência, eu agi, meu pai, meu irmão, que se lasque. Minha família que se vire. Não, ela olhou e falou, é a minha oportunidade de eu virar a chave da minha vida, de eu mudar junto com esta cidade, de eu fazer parte de um povo que não perde guerra, de eu ter uma família, de eu deixar a vida de prostituição. Agora ela estava prestes, diante de uma situação, a virar a chave com uma atitude sábia, e assim ela fez, ajudando aqueles homens, e agora falou, olha, poupa a minha família. Começou a interceder, repita comigo, interceder. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, a Bíblia diz assim, e busquei dentre eles um homem que levantasse o muro, e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Deus estava falando para o povo, olha, eu estou à procura de alguém que se levante para interceder por esta terra, por essa geração, e não encontrei alguém que se dispusesse a interceder. A intercessão, querido, não é só, deixa comigo que eu vou orar por você, não. É chegar e falar assim, ó, qual é a sua causa? Eu não precisava do boneco, não, tá bom. Vem alguém aqui, por gentileza. Vem aqui, amor, rapidão. Isso, pode vir mais próximo, fica tranquilo, não vou te bater. Ela está orando, ela está com uma situação. O que ela tem? Uma? Repita comigo, situação. Ela precisa de oração. E ela vem, olha, ora por mim. Fica tranquilo, eu vou orar. Você até ora. Isso não é intercessão, isso é oração. Agora, qual que é a sua causa? É isso, aquilo?
essa causa é minha agora, estou junto com você, nós não vamos sair dessa peleja enquanto Deus não dá vitória, eu vou lutar com você, e aqueles que estão contra você, estão contra comigo, agora Senhor, estou nesta causa, enquanto Deus não dá vitória, eu não largo ela. Deus abençoe, meu irmão. Fala para o teu irmão, isso é intercessão, é se colocar na causa. Ela começa agora a falar, olha, se colocou no lugar dos familiares, falou, olha, vai salvar sim o meu pai, como se fosse ela, minha mãe, vai salvar. É o poder da intercessão. Quando nós vimos, Gênesis capítulo 18, versículo 1, Abraão, quem? Abraão está na porta da tenda, ao meio-dia, pleno calor do meio-dia, Abraão com muitos afazeres, está na porta da tenda, não sei fazendo o quê, mas a Bíblia diz que ele estava fazendo. Pergunte o quê? Olhando para baixo. Então eu entendo que Abraão estava desanimado, pleno meio-dia, irmão, aquele calor do deserto, lá de Israel, ele olhando para baixo na porta da tenda. Mas uma coisa estava anunciando o que estava dentro dele. No capítulo 15, Deus tinha prometido Isaac para ele, a promessa. Do capítulo 15 ao capítulo 18, passou-se muito tempo. E agora ele está desanimado, por quê? Ele viu o começo da promessa, que é quando Deus fala, e não viu se cumprir, agora está desanimado. Qualquer coincidência como nós, é pura, enfim. Ele desanimado agora com uma promessa. Ele olha para baixo. A Bíblia vai dizer, nos versículos 1, 2 e 3 em diante, que ele olha para frente e vê 3 anjos do Senhor vindo à casa dele. A Bíblia vai dizer que o Senhor e mais 2 vieram até a casa dele com um propósito. Pergunte qual? Reiterar a promessa. Ainda bem que metade entendeu, levanta a tua mão. Deus não está visitando tua casa hoje para dar promessa. Deus está visitando hoje para te lembrar, reiterar a promessa que já fez e dizer que aquele que falou, ele termina, mesmo que não terminou. Comece a adorar pela promessa, comece a glorificar pela promessa, comece a adorar o nome dele pela promessa, porque não adore somente quando termina, comece a adorar quando Deus já falou. Aleluia. E agora, Deus reitera a promessa. Sara sorri dentro da tenda, porque não acreditava mais que a promessa seria realizada. E Deus agora come ali, junto com os anjos, e Abraão fica imaginando essa cena tremendo demais. O próprio Deus se colocando numa forma humana, na aparição que chamamos de teofania, e ali temos uma comunhão com Abraão. Deus libera os 2 anjos, e eles seguem caminho. Deus fica com Abraão e vai caminhando atrás. Abraão entendeu o mistério. Abraão entendeu que eles estavam indo sentido Sodoma e Gomorra. E lá o seu filho Ló residia com sua família. E Deus fala assim, estou indo lá cumprir justiça, estou indo lá acabar com aquela cidade, porque o pecado dela subiu nas minhas narinas. Abraão começa a interceder por Ló. Não, Senhor, e se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? Falou, não destruirei. Senhor, mas se tiver 40, e começou a interceder em passos, olhando, intercedendo por Ló, e os anjos lá já conversando, e Ló recebe esses anjos dentro da sua casa. Mas essa atitude de Ló não foi preponderante, embora foi muito honrosa. O que fez a diferença foi a intercessão de Abraão. A intercessão livra da morte, a intercessão muda o destino, a intercessão muda a direção que Deus estava indo, muda, faz Deus até se arrepender. O poder da intercessão faz Deus mudar aquele decreto que Ele daria, ou livrar alguém que iria sofrer uma causa. E agora, Deus
move o coração daqueles anjos, e os anjos dizem: olha, é o seguinte, sai agora, você e a sua casa, você e a sua família. Sabe o que eu entendo? Quando nós projetamos a gente e a nossa família, a probabilidade de dar certo é muito grande. Quando nós pensamos na nossa família, projetamos a nossa família, decidimos pensando nela, oramos pensando nela, intercedemos pensando nela, projetando pensando nela, pensando como um só corpo, isso torna algo poderoso diante de Deus, porque aquela cidade foi destruída, mas o poder da intercessão de um homem, cujo qual o sobrinho foi embora por conta de desentendimento, mas ele continuou intercedendo. De repente, queridos, vocês não estão falando com algum parente, com alguém que de repente desentendeu com você, mas certo é, Deus te chama para interceder por essa pessoa, porque a sua intercessão, enquanto você estiver orando, Deus vai ajudar você a perdoar e tem livramento para essa pessoa em nome de Jesus. Por isso que Paulo escreveu Efésios capítulo 3, versículo 14, o seguinte: por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo ensina aquela igreja em Efésios a interceder pela família. A intercessão. Não estou dizendo que você não ora pela sua família. O que eu estou dizendo, se Deus trouxe para mim, no meu coração, está trazendo para você a palavra, Ele está dizendo: intercede mais. Quem entende? Ele está dizendo para interceder como se fosse a sua causa. Interceder se colocando no lugar desta pessoa. Quando nós colocamos no lugar desta pessoa, nós estamos dizendo para Jesus: Jesus, eu entendi o que você fez. Vou repetir. Quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa para interceder por ela, nós estamos dizendo: Jesus, eu entendi o que o Senhor fez. Foi isso que Ele fez comigo e com você. Ele não só se colocou no lugar, intercedeu por nós, quando nós vimos no Evangelho de João, que Ele antes de subir intercedeu e rogou ao Pai, para que enviasse o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco, e graças a Deus Ele veio e Ele está aqui falando com você. Ele intercedeu ao Espírito Santo, para que ficasse e nos ajudasse. Não só isso, Ele se colocou no seu lugar na cruz. Ele se colocou para sofrer por você e por mim. Ele se colocou, mesmo não sendo pecador, e se fez pecador, se envergonhou-se no nosso lugar. A intercessão é muito profunda. Quando a gente se coloca no lugar de uma pessoa, Deus se coloca no lugar que você deveria estar na guerra. Vou repetir, quando nós se colocamos no lugar de uma pessoa para interceder, Deus fala: olha, não precisa ir, eu vou no seu lugar. Agora você está entendendo. Agora você está compreendendo. Quando eu estou intercedendo por uma pessoa, por uma situação, Jesus está ao lado do Pai, sentado à direita do Pai, intercedendo por você. Está enviando anjos para lutar por você. Então não é perca de tempo dobrar os joelhos, interceder, se colocar por uma causa de uma pessoa, às vezes que você nem conhece, porque você não está perdendo tempo, você está chamando quem realmente pode lutar esta guerra por você. Você está chamando aquele que não perde guerra, você está chamando aquele que vai e resolve para você, e você vai contemplar a vitória sem mesmo ter ido lá. Repita comigo: meu Deus é poderoso demais. Interessante que Raabe não leu a Bíblia, mas ela leu os testemunhos. Não estou dizendo que você não precisa ler a Bíblia. Coma ela, leia, durma com ela, leia ela toda hora. Mas eu estou dizendo que tem momentos que a gente tem que fazer uma leitura daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu preciso ler os testemunhos. Não ler um testemunho escrito, não. Ter uma leitura daquilo que Deus fez. Prestar atenção naquilo que Deus está fazendo. Prestar atenção naquilo que Ele está prestes a fazer.
que Ele está fazendo na vida das pessoas, que Ele está fazendo na vida do meu filho, da minha filha. De repente não completou a obra, está dizendo: não adianta orar, não adianta, eu já cansei, já fui no monte, já fiz campanha e nada muda. Olha com carinho, faz uma leitura, porque eu tenho certeza que mesmo que não mudou por fora, algo mudou dentro dele. Algo está mudando dentro do teu filho, da tua filha, deste ente querido, que você ainda não percebeu. A semente está lá, uma hora ela vai arrebentar, uma hora ela vai crescer, vai frutificar, e o nome do Senhor será glorificado no seu familiar que você tem intercedido. Quem entende isso? Eu tenho que ler aquilo que Deus está fazendo, os testemunhos. Testemunho não é só algo que Deus fez aleatoriamente, não. Testemunho é a ação visível de Deus, do Deus invisível. Deus se manifesta através dos testemunhos para tornar visível aquilo que Ele é invisível. Quando nós olhamos com os nossos olhos, é porque nós estamos vendo, palpando aquilo que Deus já fez nos céus, mas Ele traz como milagre, como algo miraculoso nas nossas vidas, para trazer à existência aquilo que não existe, e eu poder ver, e as pessoas também, para como Raabe, em tomar um posicionamento sábio e querer esse mesmo Deus. Interessante, ela leu o que Deus estava fazendo, ela leu os milagres de Deus e recebeu vitória por ter sabedoria, e se rendeu diante das obras que Deus fez na vida do outro. Deus só vai realizar obras na nossa vida quando a gente se render às obras que Ele fez na vida das pessoas. Há uma rendição. Rendição. Eu não sei, de manhã estava o Luiz aqui, não sei se tem algum policial, mas eu não quero expor. Quando o policial nos aborda para fazer uma vistoria ali, para ver algo, ou nos aborda no trânsito e pede ali a nossa habilitação. Ou quando ele vai e tem um ladrão, ele pega no flagra e diz: olha, deixa a arma, você está preso. Naquele momento, aquele ladrão está rendido, não há mais o que fazer, perdeu, playboy, já era, tem que se render. Quem entende? O nosso Deus, imagine se um policial, com todo respeito, tem autoridade na terra, e esta pessoa tem que se render, quanto mais o Deus Todo-Poderoso, que é toda a autoridade no céu, na terra, como Raabe disse, Ele é Deus no céu, Ele é Deus embaixo da terra. Imagine a autoridade do nosso Deus, e a rendição da minha vida e da tua vida. Eu convido a você a se render verdadeiramente a Ele nesta noite. Se render é não ter mais o que fazer. Se render é falar: Deus, faça, porque agora eu perdi. Quando eu lembro de Jacó, no Val do Jaboque, ele lutou a noite toda, e aí o anjo feriu a coxa dele, e daqui a pouco lutou, e o anjo falou: olha, tá bom, eu vou te abençoar, você não desistiu, você foi até o fim. E ele de repente poderia ter pensado: eu venci, Deus me deu a vitória, eu peguei a minha bênção. Mas olha a cena, eu venci, Deus me deu a bênção, Deus me deu vitória. Que venceu o que, Jacó? Deus não perde guerra, quem saiu ferido da guerra foi ele. Mas o anjo falou: olha, eu vou te abençoar, vai, pega a bênção. Querido, entenda uma coisa, eu prefiro lutar com Deus e sair ferido, do que lutar contra Satanás e sair ferido, porque eu sei que se eu sair ferido de uma prova, Deus vai me cicatrizar, vai colocar as coisas no lugar, vai colocar eu de volta, vai me levantar de novo, e vai me entregar a bênção, e Ele vai fazer os
nos meus caminhos prosperar. Eu quero declarar sobre a tua vida. De repente você está sangrando da prova, de repente você está cansado, de repente você está num momento muito difícil, e de repente você pensa que está lutando com o inimigo, mas está lutando com Deus, porque você não se rendeu. Se renda nesta noite, em nome de Jesus, e verás a glória de Deus sobre a tua casa. Olá, darabai telama, oreha soreva, halamandarabasue kanama. Curve sua cabeça. Orabatu terre, harabadakandara. Ai, Deus nos quer nesta noite, amada igreja. Deus só quer um coração rendido diante dEle. Pare de lutar com Ele. Não meça forças com Ele. Se entrega, se entrega. Lutar contra Deus é um cansaço. De repente você está lutando e fala: por que não morri ainda? Lógico, você está lutando com Deus, porque se fosse Satanás ele tinha te matado, porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Repita comigo: eu me rendo, Senhor. Meu Deus, que coisa linda quando a gente se rende, porque quando um ladrão se rende, um malfeitor se rende, ele faz assim, ó. Eu me rendo. Você pode fazer isso diante do seu Senhor? Erga suas mãos e diz: eu me rendo, Senhor. Oh, aleluia. Você sabia que a maior adoração é a rendição? Não são os louvores. É se render, como Abraão pegou Isaac e subiu no Monte Moriá. Vai o entregar. Ele se rendeu a Deus. Ele não queria, mas foi. Não era a vontade dele, mas ele obedeceu. Quanto tempo Deus está pedindo alguma coisa para mim, uma coisa para você? Quanto tempo Deus já tem falado ao teu coração? E você tem ainda falado: olha, só se um anjo descer. Olha, se precisar ele manda, viu? Amém ou não? Mas eu te convido a não esperar o anjo descer para te convencer. Você se render, se convencer para o anjo descer e te entregar a vitória. É muito melhor. Amém, irmãos? Interessante que agora Raabe, depois que convenceu aqueles homens que fizeram aliança com ela e disseram: olha, verdade, você foi bom com a gente e nós vamos ser bom com você. Sua casa será poupada e nós vamos avisar Josué sobre isso. Só que você precisa identificar a tua casa, para que quando os homens vierem, que são muitos, e as muralhas caírem, porque certo é, ela vai cair, para eles entenderem que nesta casa eles não vão entrar, que nesta casa não haverá morte, que nesta casa há uma serva de Deus agora. Era uma prostituta, mas agora adora a Deus. Já fez por Deus, colaborou com a missão. Então ela disse: olha, eu colocarei um lenço vermelho escarlate na janela. E quando ver esse lenço vermelho, vermelho carmesim, vocês vão saber que aqui mora a antiga prostituta, mas que agora foi enxertada como uma israelita. A Bíblia vai dizer que ela sinalizou a sua casa. E quando eu lembro do povo do Egito, no dia da celebração da Páscoa, eles mataram um cordeiro e passaram não um lenço vermelho na sua janela, mas o sangue daquele cordeiro sobre os seus umbrais. Porque lá o espírito da morte não entrou. Lá a justiça que Deus mandou para todo o Egito não entrou na casa deles.
E eu quero declarar em nome de Jesus: este mesmo sangue está sobre o umbral da tua casa. Este mesmo sangue escarlate, sangue carmesim, está no umbral da tua casa. Se você pudesse ver no mundo espiritual, e Deus abrisse os seus olhos, você iria se espantar durante a noite. Quantos demônios passam pela tua rua e não vêm à tua casa? Quantos demônios podem subir até o telhado, como eu já tive experiências dele subir no telhado, fazer barulho, mas não entra dentro da minha casa. Ele pode passar na janela, pastor José, andar lá naquele quintal, mas dentro da casa não entra, dentro da tua casa não entra, porque lá tem o israelita. Cadê os israelitas aqui? Pelo amor de Deus, tem sangue aí na tua casa, tem sangue sobre você, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, oh aleluia, que sangue poderoso. Oh, na verdade, até na rua Satanás não consegue te tocar por causa do sangue. Aí você fala: que sangue, pastor? Pois bem, quando você aceitou a Jesus, foi trocado suas vestes, sim ou não? Vestes brancas, sim ou não? Só que João escreveu: olha, quando pecares, ores, se arrependa e peça perdão, porque o sangue de Jesus os lava de todo pecado. Então eu entendo que somos pecadores, sim ou não? Durante o dia pecamos, sim ou não? Então eu estou andando com as vestes e peco, falo: Senhor, me perdoa. Aí vem o sangue de Jesus e me purifica. Senhor, me perdoa. O sangue de Jesus desce e purifica. Então nós estamos sendo regados deste sangue em todos os momentos da nossa vida, pingando o sangue de Jesus sobre nós, para nos purificar e perdoar dos nossos pecados. Então este mesmo sangue que é purificador, ele também é sangue libertador do nosso inimigo. Então ele não toca em você. Meu Deus, que coisa forte isso. Aleluia. Projeta para mim o versículo 13 de Josué capítulo 2. Eu já estou caminhando para o final. De que dareis a vida, meu pai, ela intercedendo, e minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs. Diga amém. Mas agora ela é muito ousada. Com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Ela fez o acordo para a família e tudo que ela tem. Fala para o teu irmão: tudo que ela tem inclui os seus bens. Agora, uma atitude sábia no momento difícil trouxe a ela não só salvação, uma nova vida, um novo Deus, e trouxe para ela também a proteção para os seus bens. Porque só com Deus protegemos os nossos bens. Diga amém. Como eu protejo os nossos bens, os nossos dias? Nosso pastor ministrou aí a semente, ofertando, dizimando. Então eu primeiro faço, depois eu recebo. Diga amém. É desta forma. De repente você olha esta igreja linda, e ela é linda mesmo, glória a Deus por isso, porque ela é sua, amém? Ela é de Deus, é para nós, amém ou não? E você pode, às vezes, o inimigo soprar no seu ouvido e dizer: olha, eu não preciso nem dar meu dízimo aqui, a igreja não precisa. Verdade, Deus não precisa, diga amém. A igreja é de Deus, então, se precisa, lógico que precisa, mas eu preciso. Você precisa, diga amém. Nós precisamos do favor de Deus nos nossos bens. Nós precisamos da proteção de Deus nos nossos bens. Entenda uma coisa: ela agora protege a sua família e os seus bens para um recomeço dentro da mesma cidade, dentro da mesma casa, da mesma família. Quem está entendendo? Então eu entendo que
A mudança que tem na minha vida não é eu mudar de cidade, não é eu mudar de casa, não é o meu mudar de família. Não, eu não posso trocar as coisas. A mudança é dentro de mim. Quando muda dentro de mim, muda todas as coisas. Porque você vai agora num novo tempo, porque Deus entrou dentro da vida dela e trouxe ela de uma prostituta para agora uma mulher de fé. Eu estou meio aleluiado, irmãos, e às vezes eu até gaguejo. Você já está acostumado, né? Me perdoa, tá? Eu quero falar tudo uma vez. Aleluia, como eu desejo, como você fala para mim, Senhor, repita comigo, Senhor, me enche para falar tudo que o Senhor tem enchido o meu coração. Irmãos, em nome de Jesus, Deus tem enchido o teu coração. Deus fala comigo aqui. Solta a voz na onde você está. Solta a voz no seu trabalho, solta a voz na rua. Até quando você vai ficar segurando aquilo que Deus está falando com você? Quando nós não falamos aquilo que Deus está falando com você, que é a própria palavra de Deus, é o seu testemunho, por que não? Às vezes o corpo dá até dor no corpo, porque nós somos carregados de algo sobrenatural e não liberamos isso. Quem está entendendo? Amém. Então tá bom. Fala para o teu irmão, não precisamos trocar as pessoas e coisas da nossa vida. O que precisamos é substituir a nossa adoração. Pronto. Ela adorava outros deuses, substituiu. Agora eu adoro o Deus Todo-Poderoso e pronto. Agora o que você está adorando pode ser que não seja um Deus, mas pode ser de repente uma pessoa, ou alguma coisa, ou o seu trabalho. Quando nós substituímos a adoração, tiramos tudo que eu estou adorando demais, que eu dedico muito tempo para isso, e isso é uma prioridade, mas na verdade Deus é a nossa prioridade. Diga amém. Tudo é importante. A Bíblia diz em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. As demais coisas são todas as coisas além do reino de Deus. Então Deus, se eu simplesmente adorar a Ele, basta. Foi o que ela fez. Ela não trocou de família. Ela poderia ter falado: olha, vou deixar essa família aqui, eu quero fazer outra família, Não. Meus pais vão comigo, minha mãe vai comigo, meus irmãos vão comigo, e tudo que eu tenho está comigo, para este novo tempo que Deus tem dentro desta terra derrotada. Eu quero liberar sobre a tua vida. Deus tem um novo tempo na sua vida, com a mesma família, com as mesmas coisas, com os mesmos projetos. Se eu fosse você, eu adorava a Deus. Deus não vai mudar nada, mas Ele vai mudar você por dentro de uma tal forma que as coisas ao seu redor vão mudar, os ambientes vão mudar, e você vai ser muito feliz como Raabe foi. Eu quero terminar a mensagem agora. Projeta para mim Mateus capítulo 1, versículo 5. Eu termino aqui. Projeto uma palavra para nós lermos e terminarmos juntos. Amém? Ok. Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. E Salmão gerou de a, e Boaz gerou de Rute a, e Obed gerou a 6. Jessé quem? Gerou ao rei, e o rei Davi gerou a, de que foi mulher. Pois bem, se Raabe se tornou a árvore genealógica de chegar até Davi, Jesus, passando, e um cego em Jericó começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava dizendo que Jesus veio da raiz de Jessé, conforme Isaías já tinha profetizado. Eu acho que você não entendeu.
Uma mulher com uma atitude sábia num momento difícil, não só salvou a sua vida, a sua casa e teve uma nova história, mas mudou a geração dela toda. E esta geração se tornou a geração que gerou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. De uma ex-prostituta, agora uma mulher de Deus. Jesus é gerado agora em Maria, nascendo e se tornando como homem, e foi até o fim na sua missão, e hoje está sentado ao lado do Pai, dizendo: estou intercedendo por você, porque um dia Raabe intercedeu pelo povo de Shekavá. Eu não conheço a sua história, eu não conheço da onde você veio, o que você era, mas uma coisa eu sei: quando nós aceitamos a esse Deus Todo-Poderoso na pessoa de Cristo, Ele muda a minha vida e muda a minha geração, Ele santifica a minha geração, Ele muda a minha história. Quem está entendendo isso? Ele faz isso. Fique de pé, por favor.